Sabe por quê? Você sabe o motivo da tua vida não ir para frente? Sabe, tá travada, parece que tem algo segurando, seja com relação à tua família, à tua vida financeira, seja com relação à tua vida espiritual, o teu ministério, sabe, tá travada. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu o que significa fé. Você não entendeu o que significa fé. O que é a fé racional? A fé que dá vitória. O apóstolo Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 2, e no verso número 17, ele diz assim, ó: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Você sabe que eu andei com algumas pessoas, já me deparei com algumas pessoas na minha vida cristã, que diziam assim: pastor, eu tenho fé, ó, eu estou no pecado, mas eu tenho fé, ó, eu tenho aqui uma namorada, eu me relaciono com ela, eu não sou casado, mas eu tenho fé. Olha, pastor, eu tenho fé para fazer isso, eu tenho fé para fazer aquilo. A pessoa precisa entender que por mais que ela tenha fé, se ela está no pecado, a fé não vai resultar em obra, não vai ter resultado. Por quê? Porque quem justifica a minha fé é o Senhor. Quem justifica a tua fé é o Senhor. Então, para que a tua fé tenha resultado, para que a tua fé não seja morta em si mesmo, você também precisa ser fiel a Deus. Porque senão, se a pessoa vive no pecado e ela diz que ela tem fé, ela vai ser dependente do acaso, ela vai ser dependente da sorte ou do azar. Mas quem é de Deus não depende do acaso, não depende da sorte, nem tampouco do azar, porque ele crê que a fé é o firme fundamento, que ele precisa fazer a vontade de Deus, que ele precisa fugir do pecado, que ele precisa se abster da malícia, do pecado, que ele não pode alimentar a carne dele, ele precisa alimentar o espírito, para que a fé dele não seja morta em si mesmo, a fé que não dá resultado. Ou seja, eu tenho fé, mas adianta você ter fé e não ter obra, a tua fé não resultar em nada, absolutamente nada, então a tua vida fica travada. Então não adianta você dizer para mim que você tem fé e quer continuar vivendo no pecado, não resolve nada, não resolve nada. Então que você possa entender que é necessário que você sirva a Deus, que você se abstenha do pecado. Pastor, mas é impossível não pecar. Sim, todos nós somos pecadores, mas quando eu era ímpio, eu andava no pecado. Eu sabia que eu estava pecando hoje, que eu ia dormir, eu ia acordar amanhã, eu ia pecar de novo, porque eu vivia no pecado. Mas quando Deus me trouxe para a presença dele, então eu passei a viver a fé no meu Deus, no meu Senhor. Então eu fujo do pecado, eu procuro me entregar cada dia mais para Deus, eu me procuro obedecer mais a palavra do Senhor, para que a minha fé não seja morta em si mesma, para que a minha fé tenha resultado, para que a minha fé possa ganhar almas para o reino de Deus, para que a minha fé possa alcançar a vida de pessoas, para que a minha fé faça prosperar a igreja, para que a minha fé faça com que a igreja e o povo da igreja seja santificado, tenha batismo com o Espírito Santo. Então a minha fé, ela precisa ter resultado, e a sua também. Não é porque eu sou pastor que só a minha fé tem que ter resultado. Não, porque a Bíblia ela não foi feita para os pastores, ela foi feita para todo aquele que crê, para todo cristão. Então, se você quer ter uma fé que dê resultado, você tem que ter fé primeiro em você mesmo. Primeiro em você mesmo, você precisa acreditar, e depois também acreditar em Deus, que Ele é quem vai fazer com que essa fé que você vive dê o resultado, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através da sua fé. Então, que a sua fé, a partir de hoje, não seja mais morta, que você venha viver essa fé, aonde você estiver, na tua casa, na igreja, dobre o teu joelho, peça perdão para Deus, fala: meu Deus, eu acreditava que eu tinha fé, e de fato eu tinha, Senhor, mas era uma fé que era morta. Por quê? Porque eu escolhia fazer a minha vontade, eu escolhia viver no pecado, mas a partir de hoje não, eu quero me consertar com o Senhor,
E eu quero usar essa fé produtiva, essa fé racional, essa fé que vai trazer resultado para a minha vida. Pode ter certeza, mas não tenha dúvida que quando você fizer isso, quando você buscar Deus, procurando em santidade, se abster do pecado, então a tua fé vai começar a dar resultado. Você vai viver a grandeza de Deus. Tua família vai bem, teu ministério vai bem, tua vida econômica vai bem. Não é que você não vai ter guerra, não é que você não vai ter luta, mas o Senhor vai fazer com que a sua fé glorifique o nome dele. E por cada dificuldade que você passar e você vencer, o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. Que Deus abençoe, que você venha tomar posse dessa mensagem e que você receba aí, onde você está, a presença de Deus e do Espírito Santo. Fique com Deus. Uma boa semana para todos vocês, em nome do Senhor Jesus.